Olá, começa agora Interrogando o Pensamento. O programa de estreia é sobre Freud. Está conosco Silvana Renzel, diretora administrativa da Sociedade Psicanalítica Sigmund Freud, Associação Psicanalítica de Porto Alegre, situada em Porto Alegre. Tudo bem, Silvana? Tudo bem, Neto. Silvana, numa metáfora, Freud é uma luz que, com o passar dos anos, se torna mais distante ou ela continua intensa? Como uma metáfora, Freud continua brilhando muito. Alguém que abriu todos os caminhos que ele abriu, que nos abriu no sentido de compreensão do ser humano, não tem como se apagar um brilho desses. E acho que a prova disso, Laerte, é quando a gente vê tanta gente tentando dizer que essa luz está se apagando, que a psicanálise morreu, como a gente já viu capas de revista, né? A gente vê que então ele está muito vivo e que a psicanálise está muito viva na nossa cultura. E Freud, ele foi um cientista ou um escritor, Silvana? Precisa escolher entre um e outro. Freud foi muito cientista, né? A psicanálise é uma ciência que interroga todo o tempo, aberta a interrogações, aberta a investigação. O método que Freud nos ofereceu é o método investigativo, então é uma ciência. Mas ele também foi muito romancista, muito escritor, porque quando ele escreve sobre os casos clínicos, inclusive os mais famosos, a gente lê e tem a impressão que está lendo um romance, né? Alguns, assim, muito famosos são mesmo em formato de romance. Ele era um excelente escritor também. Ele se inspirou bastante na literatura, né? Ele era um leitor, né? Era um curioso. E acho que isso foi a gasolina dele, essa curiosidade dele. Pois é, Silvana, nos tempos atuais, levando em consideração a grande oferta de psicofármacos que tratam o psíquico, eu vou copiar duas questões do Foucault. Sobre que condições se pode falar de doença no domínio psicológico e que relações se pode definir entre fatos da patologia mental e da patologia orgânica? Bom, não se pode negar a existência do sofrimento psíquico, né? E basta a gente estar vivo, né, Laerte, para saber que a vida nos provoca sofrimentos, os mais diversos, né, de intensidades diferentes. Eu vou te dizer que há algum tempo eu li um artigo de um psicanalista gaúcho que é bastante conhecido, que é o Alfredo Jerusalinski, que dizia que não há relação entre o psíquico e o orgânico. Tá? Então vou me sustentar um pouco aí para responder essa tua questão baseada no Foucault. Eu desejo profundamente ter entendido assim suficientemente o que o Alfredo tentava dizer, né? Isso na época me fez muito sentido. E assim, é um equívoco essa cisão que se faz entre o corpo e o psíquico. E quando o Alfredo diz não há relação, é porque nós somos um só. E se somos um só, corpo e psiquismo, o que ocorre com um tem influências na outra parte, né? Somos formados disso. E a gente pode ver assim, pessoas que têm um corpo que está bem, e que estão impedidas, limitadas por questões psíquicas, por vivências traumáticas e que não conseguem superar, levar uma vida saudável. E o contrário, para tu ver a soberania do psiquismo e para dizer que existe sofrimento psíquico, sim, o contrário também se vê. Pessoas com limitações físicas graves que conseguem viver uma vida saudável porque tem um psiquismo que dá conta. Né? Que não transformam isso num sofrimento psíquico impeditivo. Tá, Silvana, e qual o futuro da psicanálise? Tu comentou isso, mas qual o futuro da psicanálise com as pílulas da felicidade, terapias alternativas? No meu entendimento, não basta apenas tratar o orgânico. Né? Também, eu acredito que a palavra, o entendimento do paciente seja muito importante, mas nem todos levam isso em conta. Sim. Eu acho que a gente está num momento que temos que pensar muito sobre a questão do uso, ou melhor dizendo, do abuso
né, da prescrição de medicamentos. Os medicamentos são fundamentais em situações de risco, em situações que a gente tem que avaliar muito bem, mas que é necessário. Mas a gente está vendo um abuso na prescrição de medicamentos. E eu volto para um outro artigo, então, do Dr. Alfredo Jerusalinski, que o título já diz muito, que chama Gotinhas e Comprimidos para Crianças Sem História. Tá? O comprimido, o medicamento, ele não constrói história, ele não constrói recurso psíquico, ele não nos dá saídas, ele anestesia. Né? Então a gente tem que poder usar o medicamento no tempo certo, para que a gente possa tirar a pessoa de uma situação de risco ou do que for, né, a questão, para que ela possa, sim, então, através da palavra, e aí entramos com a questão da psicanálise, se apropriar da sua história, se apropriar dos seus conflitos e construir, sim, recursos para lidar com isso. Isso o comprimido não dá. Então, se a gente está nesse tempo, não quer dizer que a psicanálise não tenha futuro, muito pelo contrário. Num tempo em que faltam sentidos para as coisas, sentidos para a vida, é um tempo em que a psicanálise muito mais entra em vigor, né? Como uma saída para reconstituir o sentido da vida. Pois é, isso me vem mais uma questão. Qual as respostas que a psicanálise pode dar ao paciente? Quais as respostas que a psicanálise pode dar ao paciente? Bom, a psicanálise nos dá toda a chance da gente se ressignificar, tá bem? No momento em que tu te dá o tempo para te escutar, né? Que tu te dá conta que tem um sofrimento maior, que está te impedindo, porque é isso que faz com que as pessoas nos cheguem aos consultórios, quando se dão conta que o sofrimento está impeditivo, né? Entrar na análise é poder se apropriar e dar espaço, se apropriar de si mesmo, dar espaço para que o inconsciente, então, apareça, né, e se ressignifique, que ganhe um sentido, e para que a gente possa, então, colocar os afetos num sentido mais de acordo com a sua finalidade e não aprisionado a sintomas. Né? Porque muito das nossas energias ficam canalizadas para a sintomatologia e a gente acaba, então, não conseguindo colocar isso a serviço da vida e da saúde. Veja, por exemplo, hoje se fala muito em toque. Né? O Freud já nos falava, ele que teorizou sobre a neurose obsessiva compulsiva. Então, tu veja o tempo, a energia que se perde quando se tem um transtorno obsessivo compulsivo. Quando a energia, quando a afetividade está a serviço do sintoma, fica impeditiva a vida saudável. Então, poder colocar isso em análise, poder se reapropriar, né, do sentido disso, desengatar do sintoma, e aí sim dar o destino que a gente deseja realmente, aquilo que é do nosso afeto, da nossa energia, da nossa pulsão, é isso que a psicanálise pode nos oferecer, um novo destino. Silvana, por favor, nos explique uma frase de Freud. O ego, antes de tudo, é um ego corporal. Uhum. O Freud dizia isso, né? Quando ele teorizou, isso está dentro da segunda tópica. A primeira tópica psíquica, ele fala do inconsciente, do pré-consciente e do consciente. E a segunda tópica psíquica, então, que ele escreve bem mais tarde, ele fala do ego, do id e do superego. Então, eu, isso e supereu. Traduzindo um pouco melhor para o português, né? E ele diz assim, quando a gente, que o ego é corporal, e a gente pode ver isso quando estuda a constituição psíquica, a construção da subjetividade, como ele dizia, quando a gente observa um bebê. O bebê no início, todos nós então no início da vida, tínhamos um eu apenas corporal. O bebê, ele tem um eu que está ligado apenas ao corpo. Então, se dá fome, o bebê chora, ele é atendido. Né? Se tem cólica, a mãe tem que atender. A mãe ou aquele cuidador, o adulto cuidador que faz a ação específica, né? Está atendendo inicialmente
às necessidades físicas do corpo. É um ego corporal. No momento em que essas necessidades são satisfeitas, atendidas, vão se criando marcas minêmicas, né, que vão constituindo o sujeito psíquico. Então, a busca da experiência de satisfação, no momento em que ele recebe o mamazinho, então o corpinho está satisfeito, mas isso cria uma marca de satisfação dentro do psiquismo. Começa a constituir um psiquismo. E aí começa o desejo de busca de satisfação, o desejo de prazer. Então a criança vai chorar de novo, para ser acolhida, para ter essa ação específica que vai satisfazer. E aí, daqui a pouco, já não é mais a necessidade do mamar. Ela tem a necessidade do aconchego. Então já é um ego que não é mais corporal, já é um ego psíquico. Sim. Silvana, mais uma questão sobre uma fala de Freud. A sociedade sustenta uma condição de hipocrisia social. Mas isso, por favor, nos responda após nosso intervalo.